Amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Amigo, o que procuras, ou a quem procuras? Que procuras, amigos? Amigo, né? Depende da versão, né? Da tradução da Bíblia que você tem, ou das que existem. Mas essa frase foi dita por Cristo ao traidor Judas Iscariote. E por que Jesus, sabendo que Judas é o traidor, e ele diz na ceia, quando Judas se retira para traí-lo, ele diz assim: na verdade, um de vós é um diabo. E quando chega no Getsemane, Judas chega acompanhado de soldados para entregar a Jesus. Jesus, sabendo quem ele é e o que ele está fazendo e vai consumir, Jesus o chama de amigo. Por que isso? Porque eu quero refletir rapidinho sobre isso. Veja só, Jesus ele é onisciente. Mesmo na sua natureza aqui humana, ele não perdeu seus poderes de onisciência, até mesmo de onipresença, pois ele se transfigurava. Por incrível que pareça, isso acontecia. Jesus poderia estar em outros lugares. E ele não estava preso dentro de um corpo como nós, espíritos, porque somos seres espirituais, estamos. Nós estamos presos no corpo de Jesus, não. Aquele corpo que Cristo estava é um corpo santo, puro, sem pecado, mas que na verdade tinha a função de um cordeiro que estava sendo preparado para o sacrifício. Mas Jesus tinha ali, naquele momento, todos os seus poderes, todos, onipresença, onisciência, onipotência. Tanto é que ele fala: se eu clamar ao Pai, ele manda uma legião de anjos, ou legiões de anjos, destrói todo mundo. Ou seja, ele tem todo o poder. Ele tem poder. Mas o que acontece? Mesmo assim, quando eles estão no Getsemane, após a ceia, Judas se retira, e eles vão para o Getsemane, e ali Judas chega, acompanhado de soldados, né? Soldados de Roma e também soldados, guardas, né? Do templo, né? Dos sacerdotes. E pelo que o texto parece que Judas não conheceu Jesus direito, talvez estivesse escuro, né? Estava escuro, mas não estava bem iluminado. Então Jesus se apresenta e diz: que procuras, amigo? Aí nós perguntamos, conhecendo Jesus como ele conhecia desde o princípio da criação do mundo, e o que Judas era, o que ele ia fazer, estava fazendo naquele momento, Jesus o chama de amigo. Será que Jesus estava sendo sarcástico? Ou ele estava sendo sincero? Se nós questionarmos isso a respeito de qualquer outro homem, nós podemos sim ter dúvida se havia sinceridade ou não. Mas quando se fala de Jesus Cristo, sim, sinceridade, porque ele nunca mentiu. Ele nunca mentiu. Embora Judas fosse um traidor, em plena atividade, né, de traição ali naquele momento, entregando Jesus aos guardas, Jesus foi completamente sincero com ele, quando diz amigo. Porque antes Jesus disse ao seu discípulo, em uma reunião íntima, né, ou seja, somente eles, Jesus disse: já não vos chamo servo, mas amigo. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe o que seu amigo faz. Então, Jesus disse para Judas e estava confirmando. Embora Judas não estava sendo fiel, Jesus estava permanecendo fiel. O erro de Judas foi traição. O erro
erro de Pedro foi negação, negou a Cristo. E os outros 10 foram erro de covardia, todos fugiram. Então, os 12 erraram. Então, quando Jesus se dirige a Judas dessa maneira, Jesus poderia também estar se dirigindo aos outros, né? Por que me negaste, amigo Pedro? E por que me desamparaste, meus 10 discípulos, meus amigos discípulos, né? 10 amigos discípulos, né? Mas Jesus estava sendo sincero. Embora alguns tenham achado que Judas se arrependeu o suficiente para pedir perdão e ser salvo, isso é completamente impossível, porque Judas, segundo a própria Escritura, ele se precipitou e não quis corrigir o seu erro. Então ele se mata, o suicida, todo suicida. Não tem esse negócio, porque agora está tendo uma modinha de inclusão no Evangelho. Aí está dizendo que dependendo da situação, a pessoa tirar a sua própria vida, ela pode ser salva. Isso é mentira, isso é conversa fiada. A não ser que a pessoa tente se matar e ela não consegue, ela fica internada, passa algum tempo, nesse período ela se arrepende, aí sim. Mas no momento que a pessoa dá um tiro na cabeça, se enforca, se mata assim, da maneira instantânea, impossível. É impossível. Então, Jesus estava sendo sincero com Judas. E ele diz hoje isso para todos os que andam com ele, que andaram com Cristo, e que procuram de alguma forma o ferir ou o entregar às abominações das mentes humanas, dizendo: eu estou entregando a vocês o Jesus que a Bíblia diz que é uma coisa, mas ele é outra, está traindo Jesus. Ou aquele que está trocando Jesus, Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Talvez você esteja trocando Jesus por um prazer sexual com uma amante, ou com um prazer sexual com seu parceiro, sua parceira sexual, o seu namorado, sua namorada. Talvez você esteja trocando Jesus por dinheiro, porque está fazendo coisas erradas, movimentações ilícitas, financeiras. Talvez você esteja trocando Jesus por simples coisa, por um gato de luz, por um gato de água. Gato de água, para alguns que não entendem, é roubo de energia ou roubo de água. Até o tal do gato net, tem muito aqui do Rio de Janeiro. Talvez você esteja trocando Jesus por um prazer de estar diante de uma tela de computador, assistindo o que não deve. Todos aqueles que têm prazer no pecado, está simplesmente trocando Jesus por míseras 30 moedas de pecado. Mas Jesus permanece fiel. Quando a pessoa quer se justificar dos seus pecados e procura um Jesus que o aceite como ele é, Jesus está dizendo para você: o que procuras, amigo? O que você procura? Jesus está querendo se mostrar como ele realmente é, fiel, sincero, generoso, perdoador, amoroso. Mas é preciso mudar a mentalidade. Porque se não mudar a mentalidade para seguir o Cristo que realmente ele é e sempre será, o fim da sua vida é se matar. Porque quando você se entrega aos prazeres dessa vida, aos pecados, e troca tudo isso por Cristo, você está se matando. E se você está se matando, você não tem salvação. Porque Cristo veio salvar e buscar os que se haviam perdido. Talvez Jesus alcançou você, te achou, mas você prefere se perder novamente. Você quer continuar perdido, mas Jesus, até o momento em que você estiver vida, estiver respirando,
Jesus está dizendo para você, o que procuras é a vida. Ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou a salvação, fora de mim não há salvação. É isso que Cristo quer que você entenda. Que somente Ele é o Salvador. Que somente Ele pode dar o que você precisa, não o que você quer, é o que você precisa. Que é a salvação e uma vida eterna, o reino celestial com Ele. Porque Ele disse, para onde quer que eu vá, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele quer nos levar para o céu. Mas se você trocar Jesus por as coisas desse mundo, por as moedas desse mundo, pelas riquezas desse mundo, embora nada tenha valor, você simplesmente está traindo Jesus. Você está entregando Jesus àqueles que o querem morto, ao esquecimento. E você está simplesmente acabando com a sua vida. E o fim daqueles que assim fazem é o inferno. Isso não sou eu que digo, isso não é uma ignorância, isso não é uma arrogância. Isso é uma verdade, e é uma verdade bíblica. Você pode consultar, você pode ver, e você pode ter a certeza que eu estou falando é verdade. Tome uma decisão certa. Não traia Jesus. Não troque Jesus por nenhuma riqueza desse mundo. Nada. Nada é suficiente para que essa troca aconteça e seja bem sucedido na sua vida na eternidade. Arrependa-se e volte para Cristo, porque Ele ainda te chama de amigo e Ele quer restaurar essa amizade e Ele quer viver eternamente com você no reino celestial. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.